Bom dia, desculpa. Meu nome é Laércio Dona, eu sou da Tanirim, eu dirijo a equipe da Tanirim aqui no Brasil. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para esse que é o 6º evento dessa jornada de treinamento Tanirim. Hoje nós estaremos aqui por volta de cerca de 1h30 para a gente falar um pouquinho da Tanirim para vocês e fazer uma demonstração para que vocês possam usar da melhor maneira possível o sistema. Antes eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui já usou, já entrou, já fez algum teste, já se logou, já acessou a senha? Levanta a mão, por favor. Ah, que bom, tem 2, 3% aí. Então a gente vai ter bastante coisa para conversar aqui. Isso é ótimo. E muito bom que vocês todos estejam interessados e que hoje, de fato, é recorde dessa jornada que nós estamos fazendo. Serão 9 eventos no total e hoje é recorde de presença. Então, muito obrigado por nos prestigiar. E espero que seja uma dinâmica bastante interativa, então vocês podem perguntar, a gente circula o microfone aí quando vocês puderem perguntar. A gente tem uma especialista, vocês devem ter visto um pouquinho, a Sara Monteiro, que ela está no nosso escritório na Inglaterra. Ela é uma especialista, se eventualmente surgir alguma pergunta que a gente não consiga responder, talvez no aspecto mais técnico, a Sara está nos ouvindo, e vocês vão poder ouvi-la também, ela poderá responder. E a Mariana vem do nosso escritório da Califórnia, nossa sede fica em Oakland, na Califórnia. A Mariana é brasileira, mas ela mora em São Francisco e veio especialmente para essa jornada, e ela fará a primeira parte da sessão, ela vai falar um pouquinho da Tanirim para vocês, e depois eu vou assumir fazendo a demonstração, e de novo, espero que seja uma dinâmica bastante interativa, fiquem à vontade para perguntar, a gente circula o microfone, a Sara escuta lá, se for alguma coisa que a gente não consegue explicar aqui, e espero que vocês consigam sair daqui com todas as dúvidas esclarecidas. Tudo bem? Obrigado. Olá, pessoal. Bom dia. De novo, obrigada pela presença de todo mundo aqui. Como o Laércio falou, meu nome é Mariana. Eu faço parte do time da Tanirim, que fica lá na sede, na Califórnia. Meu foco eu já trabalho faz uns 7 anos com educação e meu foco é realmente usar a tecnologia como ferramenta pedagógica para ajudar e melhorar alguns processos e de certa forma, melhorar o ensino e a qualidade do ensino em instituições no Brasil, na América Latina e no mundo. Então, espero de verdade que a gente consiga trazer ferramentas interessantes e aprender um pouco com vocês como que vocês aplicam Tanirim aqui na USP e como ela pode ser valiosa para o processo educacional. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a história da Tanirim. O que é a Tanirim? Bom, primeiro esse nome, Turn It In, em inglês, né, significa submeter um trabalho. Então, a Tanirim começou em 1998 por alguns estudantes da Universidade de Berkeley, lá na Califórnia, que quiseram automatizar o processo de avaliação em pares. Então, para garantir a qualidade dos trabalhos acadêmicos, havia esse processo de avaliação por pares, mas eles queriam digitalizar aquilo para ficar mais prático, mais fácil. E aí, então, eles lançaram a plataforma. E aí, eles começaram a ver que vários trabalhos eram copiados. A partir do momento que você começa a digitalizar, você começa a ter ali a prova, o checking de todos os trabalhos, e eles começaram a ver que vários eram copiados de alunos para alunos. E naquela época também foi o boom da internet. Então, eles viram que vários alunos estavam copiando materiais e conteúdos da internet. Então, eles começaram a perceber a necessidade também de trazer, além da questão da avaliação em pares, trazer um serviço que ajudasse nessa checagem da originalidade do conteúdo produzido dentro da universidade. E aí, a partir daí, eles começaram a entrar com mais features, né, ou serviços dentro da plataforma. Em 2002, começou a ter serviço também para avaliação online. Então, como ajudar os professores, já que eles estavam checando os trabalhos pela plataforma, como ajudar na avaliação, como fazer ela ficar padronizada e mais eficiente também. Aí, depois, em 2007, foi um passo muito grande para a Tanirim. A Tanirim passou a fazer parcerias com editoras, por exemplo, a parceria com a Crossref. A ideia é que
a gente tenha acesso à maior base de dados possível para que ela traga essa segurança de saber que você vai checar os trabalhos contra todas essas base de dados e saber se é um conteúdo original ou não. Então, com a Crossref, a gente acaba tendo acesso a todo o conteúdo de editoras científicas, todas as publicações científicas, e dessa forma aumentar a segurança da plataforma. E, finalmente, ano passado, a gente fez um relançamento que engloba todos esses serviços em um produto só, que é o Feedback Studio, e aí o Laércio vai mostrar um pouquinho melhor para vocês como funciona, que é uma plataforma realmente de feedback. Então, a gente quer que a checagem, a ideia, aprendendo nesses quase 20 anos aí trabalhando em universidades pelo mundo inteiro. Então, por exemplo, a Tangerine está em quase 99% das universidades da Inglaterra, 70% das universidades nos Estados Unidos, a gente está no mundo inteiro, escritórios na Ásia, enfim. Então, a gente tem muita experiência em entender os processos dentro das universidades do mundo inteiro. Agora, a gente quer aprender com vocês aqui. Mas, nessa experiência, a gente viu que a plataforma ela é mais do que só a mitigação de risco de plágio. Ela, na verdade, é uma forma de você ter uma conversa com o aluno enquanto ele está desenvolvendo o trabalho, para que o aluno possa entender melhor quais as áreas de melhoria e receber esse feedback. Então, em 2016, a gente acaba englobando tudo isso, a prevenção do plágio, feedback, a avaliação online, e é esse produto que a gente vai apresentar hoje aqui para vocês. Bom, falando um pouco mais, então, eu já expliquei um pouco que o principal diferencial da Tangerine é realmente o quão robusta é a base de dados, né? Então, hoje a gente tem mais de 62 bilhões de páginas da internet. Essas são as páginas atuais, mas também páginas arquivadas. Então, se tem um site, enfim, com conteúdo relevante e que depois de algum momento ele é desativado, a gente acaba mantendo isso na nossa base de dados e a gente consegue checar contra esse conteúdo. A gente também tem 700 milhões de trabalhos de estudantes. A gente sabe que o maior índice de plágio é de estudante para estudante, então é muito importante ter esses trabalhos na plataforma. Então, quando a gente faz uma parceria com uma universidade, a gente já tem os DOIs, né, o registro dos documentos de estudantes que já foram enviados, e eles são anexados à nossa base de dados, e aí a gente fica com esse histórico que é totalmente confidencial, porém é utilizado para vocês checarem a originalidade dos trabalhos. E, finalmente, o mais importante, que é a única plataforma que tem acesso a isso, que são por conta das parcerias que a gente tem com as editoras. Então, aqui no Brasil, a gente tem a Beck, Cielo, a Crossref, então a gente tem acesso a todo esse conteúdo científico editorial, que são mais de 165 milhões de publicações e trabalhos de investigação científica. Então, com tudo isso, vocês acabam tendo essa visão aí bem ampla para poder chegar mais fundo no argumento, no que o aluno vai trazer de novo na pesquisa dele. E aí a razão por quê? Por que isso é importante? A gente acredita que, nessa experiência toda que a gente tem com universidades, a gente vê que o plágio não é só um problema de desonestidade. Tem várias razões que fazem com que o estudante acabe optando por copiar. E aqui são algumas razões. Então, a gente tem, por exemplo, agora, a questão do gerenciamento de tempo. Então, vou começar ali em cima, tá? O gerenciamento de tempo. Hoje, enfim, às vezes a gente deixa a coisa para fazer na última hora, e aí a gente cria atalhos, e então vamos copiar, vou pegar conteúdo que está na internet, vou pegar um trabalho de outra pessoa. Os estudantes não tradicionais, assim, quantos estudantes estão gerenciando vida, trabalho, a vida pessoal, filho, e ainda lidar com a universidade? Então, às vezes, realmente, a cópia acaba sendo um atalho. Muitas vezes também é uma falta de habilidade, ele não saber como fazer uma citação da forma correta, ou como fazer uma paráfrase de forma correta. Então, a ferramenta, a identificar onde essas citações não estão sendo feitas de forma correta, também é uma forma de educar o aluno nisso para que ele possa melhorar.
Aí, voltando lá para cima, algumas vezes eles não sabem trabalhar muito bem em grupo, não entendem muito bem as normas de colaboração, então acabam utilizando ali o trabalho do coleguinha. Ou não tem o conhecimento forte da língua, vocabulário suficiente, entendimento da gramática, então você acaba usando palavras de outras pessoas que não as suas. E, finalmente, o que eu acredito que é o mais importante, que é essa questão de você conseguir desenvolver a sua própria voz, que isso vem com você ter um pensamento crítico, você ter argumentação. E isso é uma coisa que se desenvolve com prática, né? Então, quanto mais o aluno escreve, mais ele vai aprender com os próprios erros, e assim ele vai criar conteúdo original, vai contribuir para avançar aí o conhecimento da sociedade, que é o papel da universidade, né? Então, a gente acredita que isso acontece com prática. E uma ferramenta como essa, se vocês dão acesso ao estudante a partir do início do processo, e eles possam checar ao longo, não somente ali como policial no final do processo, isso vai permitir com que ele se desenvolva e realmente crie conteúdo original. Então, falando nisso, então, Ups, desculpa. Ai, meu Deus. Olha. Ok. Então, nesse ponto, eu vou ficar um pouco mais para trás para eu conseguir apontar aqui para vocês. O que a gente entende, então, nesses anos de experiência trabalhando com as universidades, é que aqui você vê a linha do tempo do aluno na universidade. Então, aqui ele está no primeiro ano, na graduação, até que ele já está na pós, mestrado, doutorado. Então, o que a gente vê é que, inicialmente, as universidades, elas compram ou elas implementam Turnitin por conta da mitigação de risco, né? Então, eu quero proteger a reputação da minha instituição, o professor quer proteger o nome dele, o aluno também, então vamos garantir isso. Então, por isso que eu trago o Turnitin. Nessa fase, realmente, o risco, ele é mais alto. Mas o risco ele só é mais alto quando não há um trabalho educacional aqui na base, no começo, né? Então, quanto mais cedo a gente começa, então se você tem um uso aqui da ferramenta como feedback e avaliação já no início da graduação, aí você vê que depois o risco realmente diminui, porque o estudante ele se desenvolve ao longo desse processo e aí o risco de plágio acaba sendo muito menor. Então, a gente vê uma incidência de plágio menor quando há maior uso da plataforma no início, e ao contrário, se você começa mais aqui só no final, o risco acaba sendo maior, mas também declina ao longo do uso da plataforma. Então, isso aqui ajuda vocês a entenderem um pouco mais essa visão que eu estava explicando anteriormente. E aí, finalmente, aqui a gente tem um pouco dessa jornada, né? Então, quando a gente começa a trabalhar em diferentes países e diferentes tipos de instituição, a gente vê que as instituições acabam estando em diferentes estágios, né, em relação ao uso e como eles gerenciam a questão de integridade acadêmica, né? Então, a gente chama isso da jornada do plágio à excelência acadêmica, porque a ideia é que do combate ao plágio, você realmente acaba usando isso como uma ferramenta para melhorar a questão do ensino. Então, no início, que aí, aqui é o início, sim. No início aqui, só para eu explicar um pouco melhor, essa tabela tem a parte da responsabilidade da instituição, como ela se comporta, os desafios e os resultados. Então, no início, normalmente não existe uma política que trata de plágio ou integridade acadêmica. Normalmente é um assunto não muito falado, não quero muito falar dos problemas, e aí acaba-se que o comportamento acaba um pouco reativo e inconsistente. Então, tem um caso aqui, outro ali, mas você não detecta, então você acaba só gerenciando isso de forma reativa. Depois, a questão que aí acaba, em termos de desafios, é porque não tem uma execução consistente e acaba sendo um risco para a instituição. E, finalmente, então, poucos casos de plágio são identificados ou tratados. Aí eu não vou passar por todas as partes, então depois tem um período de aceitação, ainda não tem uma política institucional definida e clara, mas tem algumas iniciativas isoladas em alguns departamentos. E aí, finalmente, você vai ali para o meio da journey, que é a parte da checagem, que aí você realmente
é o momento que a gente está aqui, você realmente adota uma tecnologia para detecção, que liderada normalmente por alguns departamentos, no comportamento é você verificar, e aí nesse momento, os números de plágio realmente aumentam, porque você começa a detectar, você começa a entender, conhecer onde está o problema. E ainda a gente não tem um endereçamento da causa raiz, né? Você está ali mais tratando a questão, como eu falei anteriormente, na mitigação de risco. Aí, a partir daí, você começa a desenvolver práticas, então você tem uma abordagem mais institucional, a gente acaba utilizando, tem um fortalecimento dessa abordagem em toda a instituição, então essa linguagem acaba fazendo parte da instituição, os alunos acabam aprendendo, incorporando isso, e aí o plágio começa a regredir, porque eles acabam começam a entender realmente e parar de utilizar a prática. E aí o que a gente diz, né, que eles assumem o protagonismo dos seus trabalhos. E, finalmente, na sustentação, que aí é quando já tem já tem departamentos, já tem todas as regras, vamos dizer assim, institucionais, mas mais importante que o foco muda da detecção do plágio para a excelência acadêmica. Então, a gente acaba utilizando isso como uma forma de desenvolvimento da escrita original e do pensamento crítico. E aí há replicações de melhores práticas, e aí há também uma educação da comunidade acadêmica como um todo, e aí é quando se realmente implementa essa cultura de integridade e excelência acadêmica. Então, nosso objetivo é realmente ser parceiro de vocês nessa jornada, a gente usar um pouco da experiência que a gente tem, como eu disse, nas universidades do mundo inteiro, mas cada lugar é diferente, nós somos brasileiros, a gente sabe, a gente quer muito ver como essa implementação acontece aqui na USP, então contem com a gente como parceiros, não somente técnicos, mas também pedagógicos, para entender melhores práticas e como usar de uma forma mais efetiva. Então, a gente quer estar muito perto de vocês nesse processo, ouvindo críticas, sugestões e melhorias, e espero realmente que seja uma ferramenta útil para vocês. Com isso, passo para o Laércio, que vai mostrar um pouquinho mais como funciona aí a plataforma. Oi. Bom, obrigado, Mariana. E, por enquanto, até aqui, alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria que a gente esclarecesse algum ponto coberto pela Mariana até aqui? Levanta a mão. Queria perguntar se na plataforma de dados as teses e dissertações estão incluídas. Sim, no momento que a gente faz a parceria, essas teses aqui na USP, por exemplo, ela já tem o DOI, que é aquele número que já é ligado a Crossref, então a gente já anexa todas essas teses na base de dados, de novo, com privacidade total, porém, para utilizar para checagem, então elas ficam disponíveis para vocês, sim. Alguém mais? Teoricamente, sim. Eu vou... Laércio, você sabe qual é o histórico das que foram anexadas, por exemplo, aqui da USP? Quão antigo? Quão para trás? Não sei exatamente desde quando, mas a USP já tem a prática há bom tempo de gerar o DOI, né, das dissertações e teses, e então acho que já tem um volume de documentos bem grande, bem grande. A gente pode checar depois o ano com o André, que ajuda a gente na implementação. Mas a gente... Bom dia, obrigado pelo convite. Eu queria perguntar qual é a sensibilidade e a especificidade da plataforma em comparação com outras plataformas que fazem o mesmo trabalho. Acho que a gente vai... essa pergunta é muito boa. Acho que, para responder, eu vou fazer uma breve resposta agora, mas ao longo da apresentação, acho que vai ser mais fácil entender, tá, ao longo do demo. Mas eu queria comentar a questão da sensibilidade usando dois elementos. Primeiro, é a própria base de dados que a Mariana comentou, né? A Tannirin, ela investe
no enriquecimento da base de dados desde o início, né? Então, a Mariana mostrou, os números são realmente monstruosos, o tamanho dos repositórios. Nós trabalhamos com 3 repositórios, como a Mariana mostrou, um que são publicações, né, científicas, o outro são documentos de alunos, são mais de 15 mil instituições de ensino que utilizam, e esses documentos estão sendo constantemente indexados, armazenados na base de dados, e o outro é a própria internet, e quando a gente fala da internet, a gente está se referindo aos documentos que a gente coleta e armazena na internet, e nos permite que nós comparemos não só com os documentos que estão online hoje, mas com os documentos que já estiveram online algum dia. Então a gente olha a internet do presente, mas também a gente consegue olhar a internet do passado. Isso é muito importante, né? Os trabalhos acadêmicos demoram às vezes meses ou anos para serem desenvolvidos, e pode acontecer que um trabalho, alguma fonte ser utilizada 6 meses atrás, talvez não esteja mais disponível na internet hoje. Então é importante você ter a capacidade de comparar. Geralmente os softwares que estão por aí, alguém aqui já usou, por exemplo, o Google, fez lá uma pesquisa para verificar se o aluno está copiando, vocês desconfiaram? Geralmente, como é que acontece? Você desconfia porque o estilo do texto muda de um parágrafo para outro, não é assim? Alguém já teve essa experiência? Alguém já usou o Google para fazer uma verificação? Levanta a mão. Bastante gente, né? O que acontece quando você usa o Google? Você compara com documentos que estão na internet hoje, né, online. Então ele vai fazer uma busca. Duas questões relacionadas a isso. Primeiro, a base de dados está restrita ao documento que está online hoje, né? E tem muitos documentos que já não estão mais, que podem ter sido usados como fonte para aquele trabalho e não estão mais disponíveis. E outra questão é, nem todos os sites, nem todos os repositórios que estão disponíveis hoje, eles permitem que os rastreadores, né, acessem seu conteúdo, por uma razão simples. Aliás, por 2 razões. Uma, segurança, e outra, performance. Então, imaginem o Wikipedia, por exemplo, se todos os rastreadores do mundo pudessem acessar o Wikipedia diariamente. O desempenho do site cairia sensivelmente. Então, eles bloqueiam, tem bloqueios de segurança para impedir esses acessos, né, que são acessos em massa. A gente, por exemplo, só aproveitando o mesmo exemplo do Wikipedia, a gente tem parceria com o Wikipedia e a gente tem uma porta, né, no portal que me permite coletar esses documentos. Né, e se você faz isso por meio de outros softwares, dificilmente você vai ter acesso a essas bases, que são abertas, mas que têm bloqueios de segurança. Né? Então, base de dados é algo que define muito, né, a sensibilidade do software. A gente tem, nessas 15 mil instituições de ensino que nós, né, atendemos hoje, a gente costuma coletar estatísticas. De onde eles costumam copiar mais? Né, de qual dessas bases de dados? Eles copiam mais de internet, copiam mais de documentos de outros alunos, ou eles copiam mais, por exemplo, de publicações acadêmicas? Porque, né, toda universidade acaba tendo um banco de dados, de bases de dados, né, na biblioteca, que estão disponíveis aos alunos. Quem acha que é de internet que eles copiam mais? Levanta a mão. Alguns. Quem acha que é de documento de outro aluno? E quem acha que é de documentos científicos? Está meio equilibrado aí. Na verdade, mais de 60% do plágio vamos separar um pouquinho, graduação, né, e talvez até pós-graduação, lato sensu, vem de trabalhos de outros alunos, mais de 60%. Aí quando você cai em mestrado, doutorado, aí é diferente, aí geralmente vem de outras pesquisas, né? Mas na graduação e até no lato sensu, vem de documentos de outros alunos. Porque eles sabem que todo mundo usa o Google para fazer varreduras, né? E os documentos dos alunos que estão na biblioteca dificilmente estão acessíveis por Google. Então, a hora que você utiliza um outro software que não conta com essas bases de dados, você está abrindo mão de 60% das fontes mais comuns de plágio. Né? E os outros 40% estão mais ou menos divididos entre publicações científicas, que eles têm acesso na biblioteca, e aí sim a internet. Tá? Então, voltando à questão da sensibilidade, quando você usa um Google, um software gratuito que acaba usando a mesma metodologia de pesquisa do próprio Google, você pega ou você utiliza cerca de 20% das fontes mais comuns
para plágio. Tudo bem? E uma outra questão é a própria tecnologia que faz o rastreamento e as comparações. Fazem, né, geralmente os softwares gratuitos ou o próprio Google, eles usam uma metodologia que não foi desenvolvida para essa finalidade, né? Então, os softwares gratuitos, por exemplo, acabam usando o próprio Google, então fazem uma parceria com o Google, ou usam o Bing da Microsoft ou o Yahoo como motores de busca e comparação. A Tenerife usa um software patenteado que ele busca padrões nessas comparações que são comumente utilizadas pelos alunos para driblar os próprios softwares anti-plágio, né? Então, o que eu quero dizer? A gente procura, por exemplo, o aluno faz uma tradução do inglês para o português, né? Se você usa um software gratuito, provavelmente ele não vai pegar. A gente consegue pegar. Então, ele usa paráfrases ou usa substituição de voz ativa por voz passiva ou sinônimos. Então, nosso software ele tem capacidade de pegar boa parte desses recursos que os alunos utilizam para driblar o software anti-plágio. Tá? Vai ser um pouco mais fácil entender à medida que falei que ia explicar rapidamente, acabei me alongando, mas vai ser mais fácil entender na hora que eu estiver demonstrando. Oi, Mariana? Tá bom. Além das teses e dissertações, cada professor pode adicionar individualmente trabalhos como relatórios e de aluno de graduação de disciplina? Sim. Sim. Na verdade, a gente vai mostrar um pouquinho, o software ele tem, vou aproveitando a pergunta, e aí vai ficar mais fácil entender, o software tem dois elementos, né? Se vocês olharem aqui, e eu já inicio a apresentação, vocês veem dois blocos distintos, um vermelho e um azul, certo? O que a USP está fechando com a Tenerife são algumas licenças do software que a gente chama Originality Check, que permite exclusivamente vocês fazerem a verificação do conteúdo não original, né? Então vocês vão poder submeter, o aluno vai poder submeter um documento para que vocês verifiquem a originalidade, tá? A nossa recomendação é que o aluno faça isso porque você envolve o aluno nesse processo. Isso, sob o ponto de vista educacional, é fantástico, né? Melhor do que o professor receber, por exemplo, um e-mail do aluno e o próprio professor submeter esse documento. Dois motivos para ser melhor esse procedimento. Primeiro, que desonera os professores. Então, não é você que eventualmente recebe 10, 12, 15 documentos de alunos e tem lá ficar submetendo um por um. Então, cada aluno fazendo o seu processo agiliza muito o trabalho do professor. E segundo, que a hora que o aluno faz isso, ele entende que a universidade tem uma política, ele entende que a política privilegia a escrita original, então ele vai se sentir muito mais responsável pelo trabalho que ele está entregando, seja um TCC, seja uma dissertação, e então ele vai procurar fazer a sua própria escrita original. E ele pode, inclusive, fazer várias submissões. Ele pode fazer uma submissão e, eventualmente, tem uma citação ali que ele esqueceu de fazer da maneira correta, e ele refaz a mesma submissão, né? Ele vai ver qual que é o índice de originalidade da primeira submissão e ele pode corrigir e fazer uma nova submissão. Eu vou ensinar isso para vocês, tá? E algumas licenças a USP tem com esses dois modos. Então, em algumas licenças a USP tem com só o vermelho, que é o que vai permitir verificar a originalidade, e algumas com o bloco azul, que permite dar feedback. Então, o aluno entregou, apareceu o índice de originalidade, apareceu o relatório de originalidade, e o professor pode fazer devolutivas, comentários por meio de ferramentas de feedback para o aluno entender o que ele errou, o que ele deveria ter feito melhor, enfim. E aí é que a gente começa a atuar mais na prevenção. Tá? Então, o que a USP definiu é que pós-graduação vai usar esse modo vermelho, e graduação, quem trabalha principalmente com o desenvolvimento textual, né, os dois para permitir essa interação entre aluno e professor. Tá? Então, eu já estou aqui, aproveitando que já estou nessa tela, eu estou aqui num trabalho de um aluno. Então, digamos que vocês abriram o software de vocês e tem lá já as entregas dos alunos, ele vai aparecer, o relatório de originalidade vai aparecer dessa forma para vocês. Então, vejam que esse texto, ele aparece exatamente do jeito que o aluno entregou, então ele mantém a formatação original, né? O aluno pode entregar qualquer formato, praticamente todos os formatos mais comuns, como PDF, Word, ODT, que eu sei, ODT é um formato bastante comum em universidades públicas,
e ele aceita todos esses formatos. E ele aparece com a formatação original do trabalho. Tá? E o que a gente tem aqui? Nós temos o texto e tem várias marcações aqui, vê que eles, não sei se no projetor está aparecendo de forma tão clara, mas ele pinta por cores e um código numérico. Cada cor dessa significa, e um número, significa uma fonte diferente. Então o software já fez essa avaliação e já mostrou para o professor todas as fontes que foram utilizadas nesse trabalho do aluno, né, e já deu aqui um índice de originalidade. Então, esse trabalho, 25% do conteúdo desse trabalho foi extraído de algum lugar. Note que a gente não fala índice de plágio, porque nem tudo é plágio. Né? Então, na verdade, quando a gente fala software anti-plágio, o software não vai impedir plágio. Ele vai ajudá-los, e isso não existe nenhum no mundo que faça, impedir plágio. Ele ajuda o professor a identificar conteúdo não original. Tá? Então é isso que ele está mostrando para vocês aqui, os conteúdos, os trechos que não são originais nesse trabalho. Por alguma razão, esses trechos não são já surgiram, já foram apresentados em algum outro lugar. E ele vai listar a fonte para vocês. Antes de entrar na fonte, eu só queria mostrar um pouquinho essa interface. Então aqui eu já falei, se vocês têm as ferramentas de feedback, aqui as ferramentas de originalidade, que vai permitir vocês verificar a originalidade. Aqui eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aqui vocês podem navegar entre o trabalho. Veja que aqui a gente tem 10 trabalhos nessa sessão, e seriam 10 alunos, e eu posso navegar aqui por outros trabalhos. Tá? Então, se eu quero verificar o trabalho do próximo aluno que já entregou, eu posso navegar por aqui, então eu já estou num outro trabalho de um outro aluno. E eu posso voltar para aquele trabalho que nós estávamos avaliando por essas setas. Se eu clicar aqui, eu vejo todas as páginas desse trabalho. Tá? Então eu posso navegar por outras páginas desse mesmo trabalho. Então esse trabalho tem, aqui eu estou com a dificuldade desse teclado, mas enfim, tem 16 páginas e eu consigo navegar pelas páginas por aqui. Tudo bem? Então voltando aqui, ele me deu esse índice, mostrando para mim que esse conteúdo tem 25% de semelhança com alguma outra coisa. E aí eu clicando no número 25, ele vai me apresentar essas fontes, as fontes primárias, as fontes principais. Tá? Então eu tenho conteúdo de internet aqui. Nesse caso, ele vai aparecer uma semelhança muito grande com o conteúdo de internet. Porque o ideal é você, quando você começa a atuar na universidade, que você tenha essas bases carregadas. Aí sim acontece aquilo que eu falei, que as fontes mais utilizadas são de alunos. Enfim, e aqui então você tem todas as fontes mais utilizadas, ele vai organizar da maior incidência para menor. Então a fonte mais utilizada foi o SlideShare aqui, .net, uma fonte da internet. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar, essa fonte número 1, né? Então ele está me mostrando aqui, está me mostrando aqui a fonte número 1. E se eu clicar no número 1, aqui, ele vai me abrir o texto original. Tá? Então vejam que esse trecho que vocês estão vendo dentro desse quadrinho é o texto da fonte original. E aí vocês podem, por comparação e contexto, verificar se esse trecho que está aparecendo aqui é um plágio ou não. Vejam que o autor do trabalho que está sendo apresentado, ele mencionou, fez uma citação, ele fez uma referência aqui a um autor. Agora, se você tiver ainda mais dúvida, você pode clicar aqui e ele vai carregar esse texto na lateral e você vai poder verificar, fazer uma comparação lado a lado entre o texto que você está avaliando do seu aluno e o texto original. Então, todo esse conteúdo que está aparecendo aqui é o conteúdo que está na nossa base de dados, que o sistema foi resgatado da base de dados, para vocês poderem fazer uma análise qualitativa desse conteúdo que está sendo comparado. Então, é muito importante essa análise. O software não vai dizer para vocês se aquilo é plágio ou não, ele vai te mostrar uma similaridade, e aí, por meio dessa análise, vocês podem ver. Só que ele vai fazer mais do que isso, ele vai te dar uma série de ferramentas para vocês filtrarem isso. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui você, de novo, você clicando nessas barrinhas, você vai ver um pouco. Clicando no 25, você vê as fontes mais comuns, né? Então as fontes primárias, vamos dizer assim, e clicando nesses gráficos, você vê as fontes primárias e secundárias. O que eu quero dizer?
esse aluno usou aquelas fontes, né, no trabalho, a gente viu uma relação de fontes, mas aqueles textos também foram copiados por outros lugares. Então eles vão te mostrar todos os lugares onde esse texto aparece, tá? Seja na principal fonte ou seja em outras fontes. Então aqui vocês conseguem verificar todas as fontes disponíveis né, que foram identificadas pelo sistema. Tá? Aqui ele aparece aqui um pouco mais. E aí, aqui, ok. Então você tem todas as fontes. E aí ele tem uma série de ferramentas para permitir facilitar o trabalho de vocês. Poxa, é muita fonte, é muita coisa para comparar. Né? Então vocês podem usar filtros. Né? Eu cliquei aqui nesse funil, ele vai abrir alguns filtros para vocês. E quais são esses filtros? Vocês podem excluir todo o conteúdo entre aspas. Né? Então, digamos, citações. E ele vai entender que tudo que está entre aspas é uma citação. Vocês podem excluir bibliografias e podem excluir, por exemplo, trechos pequenos, porque ele vai comparar com todas as fontes e vai trazer trechos pequenos também, algum grupamento de frases menor. Então, digamos que a gente está falando de um trabalho de psicologia que fala de transtorno compulsivo obsessivo. Tem zilhões de páginas da internet que devem mencionar isso, e isso vai aparecer aqui, só que, na verdade, é uma poluição, isso não é um plágio, né? Ele não vai inventar o nome do transtorno, né, para ser original. Então, você consegue filtrar isso, digamos que eu quero que ele exclua, ou eu posso excluir coincidências até X palavras, então coincidências até 3 palavras, 4 palavras, ou eu posso excluir algum percentual. Digamos, eu não quero nada que seja abaixo de 2% de coincidência. Tá? Então eu aplico essas alterações. Então ele baixou para 12%, ele excluiu várias fontes, então você consegue se concentrar nas fontes principais, naquelas fontes que de fato podem trazer algum problema, né, para o trabalho. Da mesma forma você consegue resgatar essas fontes. Então você consegue excluir algumas dessas fontes. Digamos que o aluno fez um trabalho que tem alguma fonte ali que ele usou bastante, está citando direitinho e tal, e você quer ver outros pontos que ele não está levando em consideração, então eu quero excluir alguma fonte que apareceu com muita frequência. Eu clico aqui em excluir fontes, eu marco as fontes que eu quero excluir, e eu ponho excluir, e ele vai excluir essas fontes. Tá? Mas eu posso recuperar tudo isso. Então eu posso recuperar os filtros. Vamos lá. Eu posso voltar aqui e tirar os filtros, se eu quiser ver o relatório completo. Né? Então eu aplico a nova alteração. Então ele vai voltar ao índice original. E eu posso resgatar as mesmas fontes, se eu quiser restaurar tudo. E essas fontes, então, voltam a fazer parte do relatório. Então, são ferramentas que estão à disposição para facilitar, agilizar o trabalho de vocês, para que vocês possam se concentrar naquilo que é mais relevante na hora de fazer análise de originalidade. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Enfim, e aí, para quem vai ter também o módulo de feedback, se você clicar aqui, você ativa e desativa esses 2 módulos. Então eu estava falando do módulo de originalidade ou semelhanças. Então agora eu vou desativar ou desligar o módulo de originalidade e vou me concentrar no módulo de avaliação, que é o módulo azul, que permite fazer os feedbacks. Então eu começo a ler o trabalho do meu aluno e eu já fiz uma análise de originalidade, então eu já passei o relatório de originalidade, já fiz meus comentários, fiz filtros, analisei as fontes mais frequentes e verifiquei se é plágio ou não é plágio. Agora eu vou me concentrar no conteúdo e eu posso então começar a fazer comentários, justamente para atuar com um lado mais educacional e preventivo. Então eu posso clicar em qualquer trecho aqui do trabalho, eu posso adicionar um texto, então por exemplo, por favor, melhorar as citações. Eu vou pedir perdão se eu errar algum acento, porque o teclado não é exatamente do jeito que eu estou acostumado. Então, ok?
Enfim, eu coloco, então, eu posso fazer comentários em qualquer trecho. Eu posso, por exemplo, riscar algum trecho que eu quero que ele exclua do trabalho. Posso vamos voltar aqui, que aqui é um bom exemplo. Eu posso dizer para ele que essa citação, né, eu posso dizer para ele que a citação não segue as normas ABNT, por exemplo. Só que, digamos que as normas ABNT, digamos que você suspeite que isso vai acontecer com muita frequência. Então, questões relacionadas à norma ABNT vai aparecer diversas vezes. Eu posso converter isso num comentário rápido. Então, normas ABNT. Então, toda vez que você tiver uma questão relacionada a normas ABNT, eu salvei aqui, é só eu reutilizar esse comentário que eu fiz. Então, digamos que aqui apareceu de novo mais uma questão relacionada a normas ABNT, eu clico nesse tiquezinho aqui, o primeiro quadro, e eu posso achar aquela citação que eu acabei de cadastrar aqui, acabei de salvar, como um comentário rápido, ou um quick mark que nós falamos. Tem bastante aqui, mas deixa eu achar ele aqui. Está aqui. Pronto. Eu simplesmente clico nele e ele aparece aqui de novo. Eu poderia colocar um texto maior aqui dentro para explicar para ele o que eu quero dizer com normas ABNT. Eu posso colocar um link, né, para a própria norma, para ele saber exatamente como ele deve usar a norma. Enfim, toda vez eu posso clicar nesse botão e arrastar um desses comentários que eu tenho cadastrado aqui. Tá vendo aqui? Eu tenho já um texto mais completo sobre o uso de maiúscula e minúscula, e toda vez que aparecer alguma questão relacionada a isso, eu clico e introduzo esse comentário. Isso facilita muito o feedback que você dá para o aluno, agiliza muito esse processo. Mas eu posso também, se eu clicar aqui, eu vou ter algo parecido, mas talvez mais simples. Todos aqueles comentários rápidos que eu tenho ali, eu posso acioná-los por esse botão aqui também. Então eu vou lendo esse trabalho e eu vou clicando aqui e arrastando para enriquecer o feedback que nós damos para o aluno. Reparem que, assim como a Mariana falou, a função disso é justamente trabalhar no apoio ao aluno no desenvolvimento do texto. E se isso for feito de uma maneira didática e realmente interativa com o aluno, não vai acontecer dele plagiar um documento. Mas se ele plagiar, a gente tem todo o recurso para identificar se ele usou de uma prática que não recomendada para desenvolver seu texto. Tudo bem? Até aqui? Se tiver alguma dúvida, por favor, levantem a mão. Então, eu mostrei aqui. Tem alguma dúvida? Aqui tem uma. Sim, é compatível com os sistemas mais usuais, né? Então, Windows, os computadores da Apple, os navegadores mais comuns, então Google Chrome, né, Linux, que eu sei que nas universidades públicas se utiliza bastante, né? Os navegadores e os sistemas operacionais abertos. Então, praticamente todos os softwares, tanto o sistema operacional quanto navegadores mais comuns, são compatíveis com o sistema. E os formatos de documento também mais comuns. E é um site que a gente chama de responsivo, né? Então, é um site, você não precisa baixar um aplicativo, você entra lá com as suas credenciais, então os alunos podem checar no próprio telefone os comentários, para os alunos, acho que para dar o feedback é legal estar numa máquina, um pouco num computador mesmo, que é maior a tela, mas para o aluno checar, fazer a checagem, ele checa no próprio telefone ou num tablet. Então, sim. Sim. Tudo bem? Eu não sei se todo mundo ouviu a pergunta.
eu não sei se a minha pergunta não é cabível, não sei. Mas eu pensei assim, vamos supor, eu uso para fazer uma revisão do artigo, de repente me interessou para eu ver, a revista me pediu para revisar um artigo, eu usei o sistema. Eu vou devolver. A revista não tem esse sistema. É possível, tipo, o usuário usar e aí você mandar o feedback, sei lá, salvado no formato PDF com todos os comentários e a pessoa poder acessar? Uma ótima pergunta. Na verdade, a USP tem um outro serviço que ela está contratando para as revistas, né, que é o Authenticate, que é um software também da Turnitin, mas ele é desenvolvido especialmente para publicações. Esse não tem essas ferramentas de feedback, então, mas a USP está contratando o Feedback Studio, né, nessas duas versões, na versão só originalidade e na versão feedback completa, né, para os cursos, né. Para as publicações, eu sei que tem algum detalhe que está sendo finalizado, mas em breve, e isso vai ser comunicado para vocês pelo CIB e tal, em breve vocês terão acesso ao serviço Similarity Check, que é o serviço da Crossref, fornecido pela Crossref para vocês. Então a USP está contratando esse serviço, e esse serviço, na verdade, nada mais é do que um software nosso que chama Authenticate, né, que dá toda a tecnologia, porque tem toda a tecnologia e base de dados por trás. A base de dados é muito semelhante, a única coisa que no Authenticate não tem a base de dados de alunos, porque, né, é uma outra finalidade, né, e ele tem uma organização, um layout, uma organização de trabalho, pensando no fluxo de trabalho do editor, diferente do Feedback Studio. Né? Então ele tem organizações mais relacionadas a pastas, então você pode compartilhar com vários editores, por exemplo, alguns documentos para que façam análise por pares, por exemplo. Enfim, então ele tem outra finalidade e outra lógica de trabalho. Tá? Agora, o Feedback Studio, de fato, ele deve ser utilizado exclusivamente para pós-graduação e graduação. Tá? Eu tenho uma pergunta, essas bases onde nós temos perfis agora, o Researcher ID, onde é possível colocar projetos de pesquisa, trabalhos que foram publicados em anéis de congresso, mas que não estão disponíveis. Existe também uma interface da Turnitin com esse sistema? Enfim, a questão dos mestrando e doutorandos que vão apresentar trabalhos, né, para congressos e tudo mais, ele pode ser utilizado para isso também. A interface é a mesma, né, e aí você tem duas possibilidades. O próprio mestrando ou doutorando, ele pode submeter seu próprio documento e ele mesmo vê o relatório, ou o orientador faz isso, né, e vocês vão ver como que é possível fazer. Enfim, respondi, eu não sei. Sim, ela vai verificar. Sim, você colocando, ela vai verificar toda a parte de originalidade mesmo nos projetos. Enfim, então, passando... Tem mais alguma? Mais uma lá. Está disponibilizado passo a passo esses itens? Sim. Tem um link no portal, eu vou mostrar também, um link no portal com os manuais, tanto para o professor, quanto para o aluno, quanto para o administrador, que não vai ser o caso de vocês, mas tem também um passo a passo do administrador. Tá? No site eu vou mostrar qual que é o link desse site. Tá? Enfim, e aí então, eu já falei aqui dos comentários rápidos, né, nós chamamos de Quick Marks, então você tem a capacidade de fazer comentários, salvar esses comentários com uma utilização repetitiva no próprio texto, o que agiliza bastante o processo. E esses comentários, eles acabam formando uma biblioteca de comentários rápidos do professor, que o professor pode compartilhar com colegas. Então você pode ter os comentários rápidos do curso de letras, pode ter o comentário rápido do curso de direito, enfim, né, ou da disciplina XYZ. Você pode compartilhar com colegas. E então toda vez que você for fazer algum comentário repetitivo no trabalho, aparece várias vezes, você pode usar, clicar e arrastar. Aqui nesse segundo botão, você pode deixar
um comentário de voz para o aluno. Então você pode gravar a sua voz, falar, né, alguma coisa, um texto mais longo que você não quer escrever, então, poxa, eu vou deixar um comentário para ele, você clica aqui, você pode gravar um texto de até 3 minutos. Né? Isso aproxima também o aluno, bastante, eu acho que é relevante em qualquer tipo de curso, mas principalmente no educação à distância. Né? Então é o aluno ouvindo o próprio professor, dando comentário para ele, então ele se sente mais individualizado. E você pode fazer um comentário geral. Então aqui a gente está falando de uma área onde você já fez os comentários específicos do trabalho, quer dar um comentário geral, você pode colocar um texto aqui de até 5.000 palavras, se for o caso, ou incluir também um comentário de voz para ele. Tá? Fechando no fechamento, falou, na próxima versão do trabalho faça isso, faça aquilo, mas está muito bom, tal. Dê feedbacks positivos que são também bastante interessantes. E aqui nesse terceiro e último quadradinho, a gente vê as rubricas. Então, vocês podem trabalhar com rubricas de avaliação, vocês podem cadastrar os critérios que vocês utilizam para avaliar o trabalho de um aluno, ou vocês podem utilizar critérios já pré-cadastrados, mas é muito simples fazer isso. Então, aqui a gente tem alguns critérios que a gente já tinha pré-cadastrado, então, por exemplo, domínio, compreensão, informação, articulação e intervenção. Né? Eu posso dar uma nota para cada um desses critérios, clicando aqui e arrastando, né, dessa forma. E se eu aplicar isso a nota, ele vai ponderar a nota que eu dei aqui, vai me aplicar uma nota geral para o aluno. Tá? Então, eu dou uma nota para cada um desses critérios. E eu posso também, em cada um desses comentários que eu adicionei no texto, associar esses comentários a esses critérios. Então, digamos que eu tenho aqui um novo comentário, né, da ABNT, por exemplo. Não sei porque não está abrindo aqui. Vou criar um novo. Então, eu vou fazer um comentário qualquer. Melhorar. Introdução. E eu atribuo esse comentário a um dos critérios, daqueles critérios que estão cadastrados. Então, eu digo que isso daqui está relacionado à compreensão. Né? E eu salvo isso. Então, vocês vão reparar que aqui onde eu tenho esses comentários, apareceu aqui um balãozinho com o número 1 de compreensão. O que é isso? É aquele comentário que eu acabei de fazer e associar esse critério. Né? Então, na hora que o aluno recebe, ele vê todos esses comentários, ele vai ver que esse comentário está associado a um critério de avaliação, ele vai entrar naquele critério e ele vai poder abrir, por exemplo, a matriz da avaliação que eu usei para criar esses critérios e vai saber exatamente o que eu quero dizer com esse critério. Então, aqui eu tenho a matriz que eu usei para fazer essas rubricas e eu tenho aqui, se ele tirou 4, por exemplo, em domínio, eu vou entender o que é tirar 4 em domínio. Ele demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa de forma sistemática com diversificada, blá, 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 blá. Então, eu deixo claro para ele o que eu espero dele, eu deixo claro para ele porque que ele tirou nota 2, 3, 4 ou 5. E eu também vejo aqui todos os critérios. E se eu quiser mudar a nota dele aqui, quando eu estou olhando a matriz, eu clico aqui, acho que não sei se dá para ver aí, tá claro, não, tá bom aí. Dá para ver que ele mudou a nota. Se eu fechar esse trabalho, essa alteração da nota vai aplicar a nota. Então, ele vai ter lá nota 8 em domínio. Agora eu fecho. E ele está com nota 8 em domínio. Na hora que eu achar o domínio aqui. Está aqui em cima, 8. Tá vendo? Alguma pergunta? Eu tenho um comentário. Tá bom. Eu acho que o que a gente vê que isso é muito importante é para criar esse senso de justiça, assim, e padronização da linguagem, né? Então, quando você, por exemplo, acaba utilizando, você cria a sua biblioteca ali de comentários mais frequentes, você associa esses comentários aos seus critérios de avaliação e você usa isso com consistência, os alunos vão entendendo mais. Assim, a melhor forma da gente aprender é aprender com nossos erros, né? Então, eles vão entendendo mais. Essa linguagem fica padronizada entre os alunos e aí eles vão buscando a melhoria constante. Então, a gente vê esse senso de justiça ajuda muito na melhoria para a excelência acadêmica, como a gente tinha falado antes. Então, é uma área bastante interessante. Ok. E para finalizar essa parte aqui, eu queria mostrar para vocês, bom, tem
bloquinho final aqui, que é uma parceria que a gente tem com o ITS, que é uma empresa muito forte de certificação de inglês. E ele faz aqui ele faz verificação até ortográfica de textos em inglês. Então, se vocês têm pesquisas em inglês ou algum texto desenvolvido em inglês, ele pode verificar a ortografia. E é possível também aquilo que eu mencionei. Se um aluno, alguém fez uma tradução de inglês para o português, eu consigo verificar as fontes, então visualizar fontes em correspondências em inglês. Ele me deu algumas fontes aqui de textos que foram traduzidos ou são originalmente em inglês. Tá? Então aqui ele vai aparecer nome de tudo que ele identificou em inglês, ele vai me apontar as fontes em inglês. E ele faz essa comparação também. Ok? E finalmente eu consigo deixa eu fechar aqui. Aqui eu consigo salvar. Alguém me perguntou sobre salvar em PDF. Enfim, é possível você clicando aqui, ele vai fazer um download desse arquivo todo, com todos esses comentários que eu fiz, com todas as marcações de conteúdo não original e fontes. Então ele vai apresentar um relatório impresso, que você salva em PDF, eventualmente quer sentar com o aluno e mostrar para ele, né, fisicamente, é possível fazer isso. Ele vai salvar um PDF no seu computador. Né? E aqui eu tenho mais informações sobre esse documento, tá? Ele vai me mostrar a data de envio, né, o tamanho do documento, enfim, mais algumas informações sobre o documento em si. Tá? Agora, tudo bem até aqui? Eu vou encerrar essa parte do relatório de originalidade e das ferramentas de feedback. Lembrando que, de novo, aqui pós-graduação deve usar esse módulo aqui, que é mais focado sim a detecção de conteúdo não original, e graduação, o módulo completo, que é onde você está trabalhando o feedback com o aluno. Tudo bem? Então eu vou fechar essa parte aqui e vou mostrar para vocês como é que você chega ali, né? Porque, ok, eu já abri direto no relatório, mas como é que chega ali? Como é que o aluno apresenta isso? Como é que o professor submete esse trabalho ou cadastra o aluno? Né? E aí, então, eu vou sair daqui do Tanirim e vou começar todo o processo de novo. Como é que vocês entram no Tanirim hoje? Entra no site do Tanirim, turnitin.com. Tá? Então, esse é o URL do site que vocês vão digitar para acessar o Tanirim. Né? Aqui, ele já está em português, mas sempre toma cuidado de verificar se o site está em português. Tá? Clica aqui, ele vai mostrar todos os idiomas disponíveis. Clica em português. E aí eu vou mostrar a questão do helpdesk. Né? Se você for até a última página, vocês vão ver aqui recursos de treinamento. Então aqui a gente tem os manuais todos em português, tanto para o aluno, quanto para o professor, quanto para o administrador. E tem um helpdesk que vocês podem usar, que vai responder em português, enfim, tem todas as dúvidas que vocês podem tirar por meio desse módulo do helpdesk. Tá? Vocês deixam um comentário e eles vão responder para vocês. Tá? Então, e também tem toda documentação do passo a passo de como se vocês tiverem alguma dúvida. Só um comentário que o helpdesk é 24 horas em português. Isso. Então, eu cliquei lá em entrar, né? Vou colocar o meu usuário. E a minha... a minha senha. Algumas pessoas aqui, eu não sei quem já usou Tanirim na primeira fase, a USP já usou isso uns 3 anos atrás. Se alguém usou nessa época, pode acontecer do software ainda já ter vocês como usuário. E aí ele vai lembrar da sua senha. Então você vai tentar entrar a primeira vez, ele vai pedir tua senha e talvez é bem possível que ainda não lembre mais a senha. Né? Então ele não vai permitir que você entre porque ele já tem você cadastrado e a chave é o e-mail. Então se o teu e-mail que você usou da primeira vez estiver cadastrado, ele mantém você como usuário. E a senha não vai funcionar. Né? Provavelmente você não lembra da senha de 3 anos atrás. Eu certamente não lembraria. Então... o que você faz? Pede para esquecer a senha, ele vai fazer aquele processo que é muito comum em qualquer site, né?
aí vai te mandar uma senha para o seu e-mail, você vai lá e recadastra a nova senha, tudo bem? Então, eu entrei aqui, na verdade, quando vocês entrarem, ele vai aparecer como professor, e ele vai te permitir, aqui eu tenho o perfil tanto do professor como do administrador do aluno, para vocês vai aparecer professor e aluno. Então, vocês podem, inclusive, olhar o perfil do próprio aluno, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer é criar uma aula. Tá? Então, como que eu crio uma aula? Eu clico aqui, eu posso criar uma aula padrão ou uma aula magna, que na verdade a magna vai permitir que vocês utilizem um professor auxiliar para fazer a mesma, ele vai ter acesso ao documento do aluno da mesma forma. Né? O nome da aula, vamos colocar uma disciplina aqui, Direito Civil, por exemplo. Opa. Aí vocês vão clicar criar uma chave de uma matrícula, então digamos 1, 2, 3, 4 aqui, eles já vão entender por quê. Digamos que são administração e graduação. Tá? Então, aqui ele vai te dar uma data de início, que é o dia de hoje, e aí uma sugestão de data de término. Isso geralmente é um semestre, ou um ano, né? Então vocês podem editar essa data de término. Enviei, e ele vai me dar essa tela aqui, esses dados. Para que isso serve? Esse dado aqui é o código da aula que eu acabei de criar, a sua aula, você acabou de criar, e a senha de matrícula que eu também cadastrei. Fui eu que defini esse 1, 2, 3, 4. Isso aqui você vai passar para o aluno. Essa é uma das formas para você associar um aluno à sua aula. Então você pode anotar isso na lousa, você pode mandar por e-mail, por WhatsApp para o seu aluno esses dois dados. Quando ele for acessar o sistema, o sistema vai pedir esses dados para ele. Uma vez que ele digitou esses dados, ele passa a fazer parte da sua aula. Então é assim que você vai enxergar os alunos cadastrados na sua disciplina, na sua aula. Tudo bem? Então ele tendo feito isso, ele vai aparecer para vocês na sua aula. Então é só anotar na lousa, manda por WhatsApp o dado de identificação da aula e a chave da matrícula. Continuei. Então ele vai me aparecer aqui, eu tenho muitas aulas aqui, Direito Civil, acho que essa que eu acabei de criar, me apareceu a aula de Direito Civil. Legal. Aí o que eu tenho que fazer? Eu dentro de um semestre eu posso usar o sistema para avaliar vários trabalhos. Né? Então eu vou adicionar um trabalho. A aula você adiciona uma vez só. Cada trabalho que você for adicionar, você faz o processo de adicionar o trabalho. Né? E aí então ele me deu a tela para eu fazer o tipo do trabalho. Digamos que eu vou adicionar um trabalho do TCC do aluno, que vale 100 pontos. Ele inicia no dia 9 de maio, eu quero que meus alunos entreguem esse trabalho, ou talvez uma primeira versão do trabalho no dia 16 de maio, e no dia 17 de maio eu vou publicar para ele a devolutiva. Então todos os feedbacks que eu fiz, os comentários de similaridade. Né? E eu tenho algumas configurações adicionais aqui. Quando eu publicar esse trabalho para o aluno, quando eu solicitar esse trabalho do aluno, eu posso ter um texto aqui que explica para ele o que ele tem que fazer. Então eu coloco uma instrução para esse aluno. Eu posso permitir que ele entregue após a data que eu defini como data final. Então, olha, ele pode ou não pode entregar esse trabalho após a data do dia 16 de maio? Sim ou não? O relatório de originalidade. O relatório de originalidade, ele deve ser enviado, gerar o relatório de originalidade para o envio aos alunos. Ou seja, eu quero que gere um relatório de originalidade para que os alunos enviem. Geralmente aqui é sim. Gerar relatórios de originalidade para envios. Aqui eu vou dizer para o sistema quando que eu quero que o aluno veja esse relatório. Imediatamente o relatório é final. O que isso quer dizer? Uma vez que o aluno submeteu esse documento, ele já vai gerar o relatório e esse é o documento final que o aluno vai entregar. Então, eu não preciso esperar para gerar um novo. Eu já posso considerar esse como a entrega final do aluno. Imediatamente, mas ele pode substituir os relatórios até a data de entrega. Então, o aluno ele fez uma primeira submissão, aquilo que eu comentei antes. Aí ele mesmo viu que ali no relatório deu um índice de originalidade muito alto, ele vai ver por que está dando isso, vai ver que ele não colocou um conteúdo lá entre aspas, uma citação e tudo mais, ele pode corrigir e fazer uma nova submissão. Tá? Ou eu vou gerar o relatório na data de entrega. Quando que isso é importante? Quando eu quero que os textos, todos os trabalhos dos alunos sejam comparados entre si. Então, se eu clicar aqui,
todos os textos dos alunos vão ser comparados entre si, ele vai esperar todos os alunos entregarem os trabalhos, ele faz a similaridade, olhando toda a base de dados, mas também comparando entre alunos. Tudo bem? Excluir materiais bibliográficos, eu já mostrei como faz isso no próprio trabalho, e você pode fazer isso aqui também como uma pré-configuração. Excluir fontes menores, excluir citações, permitir que os alunos visualizem o relatório de originalidade, também isso é uma possibilidade, eu posso permitir ou não. Se eu quero ativar as correspondências traduzidas, lembra que eu mencionei que ele pode ter copiado um texto de inglês, traduzido e entregue como sua propriedade, eu ligo ou desligo essa função de fazer a verificação de textos em inglês, traduções em inglês, né, do inglês para o português. E aqui, para onde que eu vou enviar esse relatório? Então, o aluno entregou o documento, ele submeteu o documento. Eu posso definir se esse documento vai ser armazenado no depósito para avaliações futuras. Então, se eu fizer isso, esse documento sempre vai ser fonte também para pesquisas futuras. Se eu não fizer isso, se eu colocar aqui sem depósito, ele submeteu, fez o relatório, você usou, deu os feedbacks, mas aquele documento não está armazenado na base de dados. Então, se alguém fizer uma outra submissão com um texto similar, ele não vai identificar, porque esse aqui não foi armazenado. Tá? A gente, como faz testes seguidos, a gente deixa sem depósito. A sugestão é que vocês deixem como depósito, principalmente a versão final do trabalho. Se são versões intermediárias, melhor até deixar como sem depósito, porque senão ele vai começar a comparar contra ele mesmo. E o índice vai ser muito alto. Tudo bem que você pode ir lá e excluir aquela fonte, como eu mostrei anteriormente. Eu posso excluir aquele trabalho e aí ele não compara com ele mesmo. Mas isso dá um pouquinho mais de trabalho. Então, o ideal seria versões parciais, não armazena no depósito. Tá? Aqui é onde a gente consegue gerenciar aquela parte de critérios de avaliação. Então, eu posso subir uma matriz aqui de avaliação e eu também posso ter algumas opções de configuração do módulo que faz verificação ortográfica em inglês. Enviei. Então, eu criei a minha aula, está aqui a data do início, a data da entrega que o aluno tem que seguir e a data que eu vou publicar. Tá? Publicar a aula. Agora vamos falar um pouco mais de alunos. Então, eu já mostrei que vocês podem cadastrar o aluno na sua aula de uma maneira que é mostrando para ele aqueles dados. Assim que você criou a aula, apareceram 2 dados, a identificação da aula e a senha. Essa é uma maneira. Existem outras 2 maneiras. Se eu clicar aqui em alunos, né, eu tenho 2 opções. Adicionar um aluno, eu posso adicionar um aluno manualmente, então eu posso clicar aqui e adicionar o aluno com nome, sobrenome e e-mail e enviar. Poxa, mas eu tenho 60 alunos, vou fazer isso 60 vezes? Não precisa. Tá? Então eu posso voltar aqui em alunos e eu posso fazer um upload de uma lista de alunos. Então eu vou escolher uma lista que eu já tenho aqui. Uma lista que eu já deixei preparada. O que eu preciso ter nessa lista? É uma lista Excel, que eu preciso ter 3 colunas. Nome, sobrenome e e-mail. Tá? E aí, então, faço o upload da lista. Ele me aparece aqui, tá? Todos os alunos que eu tinha naquela planilha que eu acabei de submeter. Acabei de fazer o upload. Fui lá, busquei no meu computador uma planilha Excel que eu já preparei. Enviei aqui. Então, eu já registrei todos esses alunos na minha aula. Tá? Se eu voltar para aquela aula, Direito Civil, eu vou visualizar, todos esses alunos estão cadastrados. Ainda nenhum deles enviou o documento, mas eles já estão cadastrados na minha aula. A partir desse momento, como eu cadastrei o nome, sobrenome e e-mail, todos os trabalhos que eu cadastrar na minha aula, ele vai receber o e-mail com aquelas orientações que eu mostrei para vocês como fazer na configuração do trabalho, e vai receber um e-mail solicitando para ele entregar um trabalho na data tal, com aquelas características. Tá? Aí ele sobe o trabalho. Tudo bem até aqui? Então eu vou voltar lá no trabalho e vou mostrar para vocês como ele vai receber um e-mail e ele vai fazer um processo similar a esse que eu vou mostrar para vocês agora. Que vocês também podem fazer. Né? Tanto o aluno pode fazer,
como vocês podem fazer, receber o documento do aluno e submeter o documento para avaliação da originalidade. Né? O processo é o mesmo. Então, ele recebendo e-mail, ele vai se logar com aqueles dados e ele vai fazer esse processo aqui. Vai clicar em enviar. Então, aqui, como eu estou com a visão do professor, ele vai me perguntar qual aluno é. Ele vai me abrir aquela lista que eu acabei de submeter. Eu vou dizer que é da Marcela, o trabalho que eu vou entregar. Então, ele já cadastrou aqui Marcela. E eu vou dizer TCC, dou um título para o envio. Isso, provavelmente, a Marcela vai fazer, ou vocês, a opção é de vocês. Então, geralmente, de novo, a gente recomenda que a própria Marcela faça, né, porque você está envolvendo a Marcela nesse processo. Tá? E aqui, então, eu vou selecionar do meu computador, né, o texto, ou o aluno faz isso do computador dele, e eu submeto, então, esse texto aqui. E ele vai fazer uma pré-verificação nesse trabalho. Aqui ele ainda não está verificando a originalidade do texto, ele está fazendo uma pré-verificação. E geralmente ele coloca que vai demorar até 2 minutos, geralmente demora muito menos, em questão de segundos vai aparecer, pronto, já apareceu. E aqui então tem uma pré-visualização, eu posso navegar pelas páginas aqui em cima, e ele vai me dizer quantas páginas tem esse trabalho, quantas palavras, quantos caracteres, confirmar. Pronto, agora ele já está, agora sim, ele está verificando a originalidade desse texto. Eu posso ir para a caixa de entrada do meu trabalho. Pronto, a Marcela já entregou, tá? Ele está verificando a originalidade, então ele vai aparecer com esse ícone aqui. Isso demora de 5 a 10 minutos. Quem tem experiência com outros softwares deve saber que geralmente demora assim, muito mais de horas, né? Às vezes 20 horas, 30 horas para fazer verificação. Mas no nosso caso, como a gente olha, principalmente internet, dentro do nosso próprio repositório, ele tem um processo muito mais rápido. Então ele demora de 5 a 10 minutos para fazer verificação. A gente não vai esperar tudo isso. Eu vou num outro trabalho e mostrar para vocês como isso vai aparecer. E vou mostrar exatamente aquele trabalho que a gente começou a ver. Então, eu entrei numa outra aula. Tá? E aqui eu tenho, então, ele vai aparecer exatamente dessa forma. Aqui eu tenho os alunos que já estão cadastrados. E aqui, então, ele já fez o processo. Então, ele apareceu o ícone, o índice de originalidade e um código de cores. Que esse código é parametrizável. Vocês podem definir o que vocês consideram vermelho, amarelo, verde. Vocês podem definir isso. Mas aqui ele está dizendo que a Viviane entregou um trabalho totalmente copiado de algum lugar. Né? O Marcelo tem índice de originalidade de 25%, de não originalidade. Esse aqui foi o trabalho que a gente começou analisando lá. Tá? Foi do Marcelo, que tinha 25%. E eu, Laércio Dona, também aqui na fita, o meu só tinha 8%. Mas, enfim, aí você pode clicar aqui nesse ícone e ele vai abrir o relatório de originalidade, que a gente começou a apresentação por essa etapa. Tá? Então, a gente começou mostrando esse relatório e eu mostrei para vocês como que a gente chega nele. Tá? Então, repetindo, se loga no sistema, cria uma aula, aí você, dentro dessa aula você pode criar quantos trabalhos você quiser. Criou um trabalho, você, de alguma maneira, associa os alunos ao seu trabalho. Mostrei 3 formas de fazer isso. Uma, a hora que você criar a aula, ele vai te dar um código, você pode compartilhar esse código com o seu aluno. Outra, você registra aluno por aluno com nome, sobrenome e e-mail. E a terceira, você sobe uma lista Excel, né, com 3 colunas, nome, sobrenome e e-mail. Então, esses alunos estão associados à sua aula. E a hora que você criar cada um dos trabalhos, os alunos vão receber um e-mail convidando esse aluno para fazer parte desse trabalho. Essa é a única maneira do aluno acessar o sistema. O aluno não tem como usar o sistema se o professor não convidá-lo para entregar um trabalho. Tá? Aí então você permite que ele use o sistema e você tem aquelas configurações que eu mostrei. Você pode permitir que ele visualize o relatório de originalidade, pode permitir que ele entregue mais de um documento, pode permitir que ele entregue depois da data final, ou não, a opção de vocês. Tá? Eu queria só mostrar uma última coisa. Eu não quero criar aula, eu não quero fazer esse processo de criar aula e trabalho, não tem um jeito mais fácil? Tem. Se você clicar aqui no seu nome, aqui está o meu, mas na versão de vocês vai estar o nome de vocês, clicar aqui no seu nome, você pode escolher aqui
ativar envio rápido. No meu já está ativo. Tá? A hora que eu falo ativar envio rápido, ele vai permitir que você faça uma submissão de um trabalho, sem passar por essas etapas de criar aula, criar trabalho. Tá? Então você pode pegar um documento do seu computador e submeter de uma forma rápida. Tá? Tem um porém, é mais fácil, mas tem um porém que eu vou contar para vocês. Então, se eu clicar aqui, então eu configurei, então ele vai me permitir que eu faça um envio rápido. Tá? Deixa eu voltar aqui no principal. Ele vai ativar essa abinha, envio rápido, tá? E eu posso, então, fazer um envio de um documento rápido. Eu clico ali, ele vai me dar algumas opções também, né? Contra o que eu quero que ele pesquise, contra quais bases de dados, a gente já mostrou que são 3. Eu clico em enviar. Então, sugiro que selecione as 3. E aqui ele vai perguntar o nome e sobrenome do autor desse texto que você está submetendo. E eu faço o mesmo processo. Então, deixa eu colocar o nome aqui. E o título, teste. Então, aí eu clico aqui. Eu vou de novo naquele mesmo trabalho. E eu peço para enviar. O processo é o mesmo. Só que eu não tive que, reparem que eu não tive que criar aula nem trabalho. Qual que é a única questão relacionada a isso que é importante tomar cuidado? Quando você usa essa submissão rápida, todos os documentos submetidos são armazenados na base de dados. Tá? Então você não tem a opção de falar para o sistema não armazenar esse documento. Então ele automaticamente é armazenado na base de dados de alunos. Lembrando que a gente tem 3 bases de dados periódicos, internet e alunos. Ele é armazenado na base de dados de alunos. Tá? E, enfim, aqui ele já fez aquela mesma leitura, né? Confirmei. Está aqui. E volto para a caixa de entrada. Então eu vou ter mais um trabalho lá. Está aqui, está pesquisando. Tá? E daqui a pouco ele vai me dar o relatório de originalidade desse texto. Tudo bem? É rápido, bem mais rápido, mas não tem como você optar por não armazenar. Se quiser optar por não armazenar, é importante criar uma aula, e na aula você tem a opção de configurar não armazenar documento. Então, nossa recomendação, eu sei que dá um pouquinho mais de trabalho, mas criando a aula vai te poupar trabalho na frente, porque daí você permite que o próprio aluno submeta o trabalho, né? E, de novo, tem a questão da aprendizagem, que eu acho que é muito relevante, o aluno sendo envolvido nesse processo. Ah, mas eu quero submeter um documento e não vou criar aula. Tudo bem, faz o processo do submissão rápida, resolver o problema. Ok? Tem uma pergunta, Mari? Tem uma pergunta lá em cima. Pelo que eu entendi, o único momento que o aluno vai ter contato com essa plataforma é quando ele faz o download, upload, e consegue esperar o tempo para ver se o arquivo dele vai ficar naquelas cores. Aí ele vê, se está tudo vermelho, ele vai provavelmente tirar e vai inserir outro arquivo, de forma que ele não fique... Exatamente. Sim, ele submeteu, aí é uma configuração de vocês, né? Se você lembra que eu mostrei lá, que você pode configurar que aquele aluno ele vai conseguir visualizar o relatório imediatamente assim que ele for gerado, né? Então ele espera lá 5 minutinhos, criou o índice, ele consegue clicar e verificar o relatório que a gente viu aqui, da mesma forma que a gente viu, e aí sim, puxa, fui pego aqui, deixa eu trabalhar um pouquinho mais, porque não está legal. Então ele pode fazer, aí de novo é uma outra configuração que vocês fazem, eu posso permitir que ele faça uma nova submissão, aí ele pode fazer. Ou não quero, eu quero que toda a submissão seja definitiva. Então você pode configurar aquilo no sistema, e aí ele apresentou uma vez, permitindo que ele veja ou não, ele não consegue fazer uma nova submissão naquele mesmo trabalho. Tá? E só para complementar, essa é a diferença daquele caráter só punitivo, né? Ao final do processo, o aluno vai lá e descobre que, de repente, ele não fez a situação de uma forma correta e ele vai ser punido por aquilo. Ao contrário de você trabalhar isso de uma maneira educativa, dando acesso para o aluno desde o início do processo, para que ele aprenda com os próprios erros. De novo, nem sempre plágio é desonestidade, então a gente tem que ajudar o aluno no processo, ao invés de ser só o policial ali ao final.
Em relação ao aluno de pós-graduação, ele pode ter acesso a esse sistema, um cadastro? Sim. O processo é o mesmo. A diferença é, na verdade, vou voltar lá, deixar uma ótima pergunta e pode gerar dúvida. Todo esse processo de criar aluno, né, de criar aula, funciona da mesma forma, tanto para a pós-graduação quanto para a graduação. A única diferença é que, para o professor, para o aluno não muda nada, para o professor, a hora que você visualizar o relatório, o professor ele vai enxergar esses dois módulos aqui, que são as ferramentas de originalidade, né, esses dois módulos aqui, e o outro, então a pós-graduação vai enxergar só esse bloco aqui, e a graduação vai enxergar os dois, tá? Mas essa é a única diferença. Agora, toda a estrutura, toda a criação de aula, de trabalho, tanto para pós-graduação quanto para graduação, funciona da mesma forma. Então, se o professor da pós-graduação quiser permitir que o aluno submeta seu trabalho, ele tem que criar uma aula, e aí o aluno vai receber aquele código que você vai compartilhar com ele, ou você cadastra o aluno no sistema, ou sobe uma planilha de Excel com nome, sobrenome e e-mail. E aí ele recebe, e aí ele vai depositar o seu trabalho da mesma forma. Esse procedimento é igual. O que muda são as ferramentas que o professor tem à disposição para interagir com o aluno. Então, da mesma forma, o aluno de pós precisa de receber esse convite do professor. Sim, exatamente. Para que ele possa fazer a submissão, ele precisa receber o convite do professor. Né? Mas eu não quero fazer isso, eu quero. Então aí ele pode te mandar um e-mail com um arquivo, só que daí você que tem que fazer isso, tá? Dá um pouco mais de trabalho. Só mais uma pergunta. E também eu posso fazer um upload direto de um trabalho em inglês? Pode. Ele vai comparar com todas as bases em inglês que nós temos, né? Porque também nós temos bases em todos os idiomas. Ele vai comparar com as bases em inglês. E se você quiser, você ativa. Na verdade, como ele não está traduzido, ele vai exclusivamente comparar com as bases de dados em inglês. Mas o funcionamento vai ser o mesmo. Eu já vi você ali embaixo, tem mais 3 pessoas aqui, aí eu vou ali para baixo, tá? Só um ponto, ela estava aqui comentando que não tinha ficado tão clara essa questão de como dar acesso ao aluno. Então, só repetindo, o aluno só tem acesso quando vocês permitem por aquelas 3 formas, ou pelo código, quando você cria o trabalho, ou subindo a lista, ou adicionando aluno por aluno. Então, o aluno não pode ir lá e criar uma conta sozinho e ter o acesso. É vocês que vão permitir o acesso do aluno e vocês, professores. Eu acredito que aqui só tenham professores, não? Tá. Então, os professores vão dar o acesso ao aluno e quanto antes dar o acesso ao aluno, melhor, para que o aluno desenvolva a capacidade de argumentação ao longo do processo. Você exemplificou na sua apresentação a submissão de um trabalho individual, e, no caso onde há colaboração entre o próprio aluno e o professor. A plataforma também oferece algum tipo de ferramenta no qual, na situação onde nós temos grupos de alunos, eles podem interagir junto ao professor. Por exemplo, eu vou lá, dou um trabalho para os alunos, só que são grupos de 3 alunos e eles têm essa liberdade para um alterar e submeter e depois terem uma nota em coletivo ou não? Não, na verdade um dos alunos tem que ser responsável para submeter, então ele não vai apresentar em grupo o trabalho, vai ser uma submissão, né? E esse aluno ele vai assumir o papel ali no grupo de compartilhar com os colegas os relatórios. O aluno também consegue imprimir o relatório, eventualmente dividir com os colegas. Ele não vai avaliar, ele não vai enxergar aqueles 3 alunos como um grupo, né? Ele vai enxergar um único aluno. Tá certo, obrigado. Como interpretar esse percentual de similaridades encontradas? Tá, uma boa pergunta, né? Muita gente pergunta para a gente quantos por cento são aceitáveis, né, de plágio. Então essa é uma dúvida comum. Eu diria que quando se identificou que é um plágio, 0, né? Sei lá, essa é a minha opinião. Sei que tem muitas interpretações diferentes. Porque quando ele mostra que ele tem 25% de conteúdo similar, não está dizendo para a gente que ele tem 25% de conteúdo plagiado. Está dizendo que tem 25% de conteúdo similar. Ele encontrou similaridades em várias fontes.
Ele mostrou para a gente uma lista dessas fontes, onde ele encontrou. Então, é necessário entrar, fazer análise mais qualitativa para verificar se aquilo é plágio ou não. Muito disso são coincidências simples, né? O nome de uma molécula, por exemplo, no trabalho de química, ou uma lei no trabalho de direito, enfim, isso tudo não é plágio. Agora, quando você identifica que, de fato, ele está se apropriando da ideia de um terceiro, do texto de um terceiro, não está mencionando, eu sei que tem interpretações distintas, tem gente que considera que até 200 palavras não é plágio. Tem muitos comitês. Eu sei que a USP tem um comitê, ela tem uma leitura, ela define lá o que ela entende como plágio, né? Mas tem várias interpretações. Isso varia muito do tipo de conteúdo, varia muito, né, da própria política de integridade acadêmica da instituição, né, mas, na minha opinião, plágio é plágio. Né, quase como se você fizer uma pergunta, quantas laranjas eu tenho que roubar para ser considerado, né, enfim, é um plágio. E aí, então, aí que você entra na questão do momento que isso acontece. Né? Então, se isso acontece na graduação, né, você tem a oportunidade, é por isso que a gente permite, por isso que a gente tem essas ferramentas. Você tem a oportunidade de mostrar para o aluno, olha, isso que você fez não é legal. Né? Tem maneiras de fazer, eu vou te dar fontes, eu vou te orientar, eu vou te dar instrução para que você faça da forma correta. Agora, se você pega um plágio, né, num trabalho de doutorado, num doutorado, já é uma consequência muito mais séria. Né? E então é isso que a gente tenta mostrar em todas as apresentações, que o importante é você tentar atuar de uma maneira preventiva, que lá na frente você não vai ter que tratar disso. Né? Então, mostrando quando isso acontece, é muito mais fácil e o risco é muito menor lá na frente. Mas além da finalidade preventiva, pedagógica, essa ferramenta sustenta uma análise judicial? Existem casos onde, sim, isso depende tem jurisprudência que você pode utilizar, né, mas isso é muito da interpretação do juiz, mas tem jurisprudência que já utilizou o relatório como alguma prova de que o pesquisador ou, né, o doutorando, né, fez uma prática ilegal, que de fato é ilegal. Só um comentário para quem não assinou a lista de presença, que vocês recebem certificado, então é importante que assinem. Se você não assinou antes de ir embora, por favor, assinar com os responsáveis aqui da USP que vão estar na saída, tá? Por favor, importante. Eu gostaria de fazer só alguns comentários aí. Primeiro, eu fiquei na dúvida se realmente eu posso tirar um texto que já foi armazenado lá. A segunda, esse conceito de aula e trabalho não é um conceito muito comum aqui. Tá? Quando você fala aula, é uma disciplina que tem vários trabalhos. Uhum. Então, às vezes, confunde um pouquinho. Às vezes, a gente precisa mandar múltiplos artigos. Eu entendi que tem que mandar um por vez, é isso? Vamos lá. Sim, na verdade, de fato, a nomenclatura dele é aula e trabalho, mas quando a gente fala em aula ou trabalho, entende-se disciplina e trabalho. Né? Então, você cria a sua disciplina e dentro da sua disciplina você pode apresentar vários trabalhos. Você tem a opção, como eu disse, de pular essas etapas, só que ele fica armazenado e sim, você pode pedir para excluir esse trabalho da base de dados. Então, deixa eu mostrar aqui. Esse documento todo documento tem uma identificação. Então, digamos que esse documento foi armazenado na base de dados, você pode mandar isso para a gente, naquele link do helpdesk e pedir para excluir. Não, eu não quero que isso aqui fique armazenado, foi por acidente, aconteceu, enfim, por algum motivo você queira excluir, é só enviar isso aqui para o helpdesk e você consegue excluir. E sim, você consegue enviar lotes de trabalhos. Então, quando você submeter um trabalho, é possível você submeter um arquivo zipado, por exemplo, e ele vai fazer uma submissão de vários trabalhos ao mesmo tempo. Só a última pergunta. A gente aqui na USP usa bastante o Moodle, aí, que é o e-disciplinas aí. Não tem uma integração com ele? Ele pode ser integrado ao Moodle, mas a opção da USP foi não integrar no momento.
porque existem vários Moodles que se utilizam. Então, cada faculdade usa uma diferente versão. Então, pelo menos por enquanto, optou-se por não fazer integração com o Moodle. O que vai acontecer logo mais é uma integração que a gente chama de Single Sign-On. Então, vocês vão usar a mesma senha que vocês usam na internet para você fazer uma... Então, vocês vão pular aquela etapa de entrar no site da Tannirin e digitar login e senha. Então, vai ser mais fácil acessar, mas ele não vai ser integrado com o Moodle ou com qualquer outro software. Ele só vai ter um acesso único. Tá? Quer dizer, vai facilitar o acesso. Só para explicar, quando ele está integrado com o Moodle, praticamente você não sai do ambiente do Moodle. Você usa o Moodle. O Moodle também tem essa área de entrega de trabalho. Então, você pode entregar o trabalho pelo Moodle. Quando ele está integrado com o Moodle, assim que o aluno entrega o trabalho no Moodle, o software já começa a trabalhar o relatório de originalidade por trás e ele vai apresentar todos esses dados dentro do próprio Moodle. E a hora que você clicar no documento do aluno, e aí sim você sai e acessa aquele relatório que a gente viu com todas as marcações de originalidade, aí sim você sai na plataforma do Tannirin. Mais alguma? Há a possibilidade de emparelhamento de Desculpa, arquivos. não estou... Aonde está? Desculpa. Por exemplo, o aluno entrega uma primeira versão do TCC e fazemos todo esse trabalho de originalidade. Após a devolução para esse aluno, ele entrega uma segunda versão corrigida. O sistema ele faz uma comparação entre a primeira e a segunda versão do arquivo para facilitar a atuação do professor? Não, ele vai sobrepor o primeiro arquivo. Tá? Ele não vai comparar com o primeiro, ele vai sobrepor o primeiro. Então ele vai ignorar o primeiro e vai sobrepor vai fazer uma nova entrega. E minha outra pergunta é qual tem sido o custo pago pela Universidade de São Paulo para permitir à comunidade o acesso à plataforma? Eu não sei se eu estou autorizado a dar essa informação. Enfim, precisaria que alguém do CIB aqui me ajudasse com isso. Na verdade, aqui em Ribeirão nós não sabemos, porque isso é centralizado em São Paulo, no CIB, no Sistema de Bibliotecas. Você é docente aqui? Tá, mas depois você pode se comunicar com a biblioteca, que a gente pode verificar isso. Mas nós nem temos esse acesso agora, essa informação. Vocês vão ter contato ao final da apresentação com as pessoas responsáveis, e aí realmente há um custo por aluno por ano, e isso pode dar muitas vezes ao longo do ano, e se a universidade quiser abrir, isso aí é uma política da universidade. Posso voltar aqui, porque ele já está há bastante tempo. Obrigada. Quero parabenizar pelas excelentes apresentações. Sou professor do departamento de Ricardo, meu nome, professor do departamento de enfermagem materna infantil e saúde pública da Escola de Enfermagem. De fato, nós estamos inaugurando uma nova era com a introdução dessa ferramenta nos nossos processos de trabalho. Né? Gosto muito de quando vocês trazem olhar para o plágio numa perspectiva, não da punição, mas uma perspectiva de desenvolvimento de boas práticas da redação científica. É bastante interessante também quando vocês fazem uma leitura desses índices de similaridade, né? Que para você contestar o plágio, você precisa fazer uma análise qualitativa, né? Que precisa do recurso humano para olhar nesse conjunto. Acho que isso é bastante interessante para a gente começar a olhar com um certo zelo, com um certo cuidado para essa ferramenta, né? Até bom senso, muitas vezes, na emissão de alguns relatórios e na devolutiva para os nossos estudantes. Acho que é um processo pedagógico de formação educacional. A minha pergunta ela é um pouquinho mais prática em relação ao software em si. Daquilo que foi colocado aqui do software, eu fui acompanhando aqui na versão dos professores e tem algumas partes que não estão disponíveis para os professores. Há uma diferença dessa que você está colocando aí
há um plus aí da sua, quando comparada à nossa de professores? Porque, por exemplo, o acesso rápido, que é aquela ferramenta que você mostrou, isso não está disponível para nós aqui como professores. Não há uma diferença, não deveria. A única diferença é que na minha versão aqui, eu tenho essa aba do administrador também, então eu poderia ver as funções de administrador. Quando eu me logo como professor, o acesso que eu tenho, as permissões que eu tenho são exatamente as mesmas. A questão da submissão rápida, você teria que, deixa eu voltar aqui para a página principal, então você teria que clicar aqui no seu nome, não sei se você fez isso, chegou a fazer isso? Aqui aqui, ó, ativar envio rápido. Sim. Apareceu? Se você selecionar o sim, quando você salvar, aqui você põe enviar embaixo, não esqueça de enviar, ele vai ativar aqui, quando voltando para a página principal, vai ativar essa aba que está escrito envio rápido. E aí sim você pode... Deu? Perfeito. Mais alguma coisa? Sim, eu só queria fazer meu nome é Ione, eu sou professora da Escola de Enfermagem. Achei muito importante essa ideia da prevenção, desde a graduação até a pós-graduação. E eu não sei se eu perdi alguma coisa que você tenha comentado, mas eu fiquei assim implicada com os ícones que podem ser utilizados para a graduação. E aí eu pensei que na graduação a gente usa também aquele tipo de comentário. E se eu quiser usar, então eu tenho que cadastrar como graduação e pós-graduação? Na verdade, eu vou explicar um pouquinho como que a USP, aí eu estou entrando nos processos da USP, tá? A USP cadastrou todos os professores que estão cadastrados no JANOS, da pós-graduação, todos os professores que estão no JANOS, eles terão acesso ao Originality Check, quer dizer, que é a parte só da verificação da originalidade, né? Então, voltando aqui naquele exemplo que nós utilizamos, ele vai recarregar aqui para atualizar, né? Esse acesso que foi concedido por meio do JANOS, ele vai te dar a possibilidade de olhar aqui. A graduação não seguiu o mesmo processo, então eu vou mostrar para vocês já, era o meu último slide, por isso que eu não cheguei lá ainda, mas vou mostrar para vocês um e-mail para você enviar uma mensagem para o CIB e solicitar acesso ao Feedback Studio completo, tá? E aí então eles vão te dar essa permissão. Mas sim, a ideia, pelo menos conceitual da USP, é que a graduação tenha, justamente porque você está trabalhando com o aluno que está em processo de formação, então você possa dar feedback para o aluno, né? Quando é a pós-graduação, você já talvez não tenha mais tanta oportunidade para... Então é mais uma questão de detecção. Enfim, aí assim, se alguém, ou mesmo da pós-graduação, quiser de fato utilizar essa ferramenta para fazer essa interação com o aluno, aí precisa mandar um e-mail para o e-mail é integridade.academica@, agora depois eu preciso ver a minha colinha aqui, já mostro para vocês. Na verdade, acho que está aqui, peraí, já vou passar para o... Então, algumas pessoas aqui me perguntaram, eu não sei, não recebi a senha, ou não tenho como entrar, não sei ainda como acessar. Então, se você está tendo algum problema, o e-mail que você manda é integridade.academica@cib.usp.br, e aí eles vão garantir o seu acesso. E a gente queria, se não tiver mais, tem mais alguma pergunta? Tem mais uma aqui. A gente queria convidar vocês para fazer um exercício e depois vai ter mais uma sessão, tá? E aí, Sara, tá me ouvindo? Sara? Bom, daqui a pouco a gente chama a Sara, mas vamos para a pergunta. Eu gostaria de perguntar se a base só pega elementos textuais ou pega também figura, tabela, esquema? Ela vai permitir você olhar figuras, tabelas. Então, por exemplo, para trabalhar com feedback, por exemplo, você vai poder fazer comentários em cima de figuras, tabelas, o que for. Ele não vai ler isso para fazer o relatório de originalidade, tá? Ele vai trabalhar exclusivamente com texto.
Então, originalidade é só texto. Agora, feedback, fazer comentários em cima de figuras, tabelas e tal. Então, usar... Ontem a gente estava lá na USP Leste, né? Tem muitos trabalhos de artes e tudo mais. Então, eles gostaram muito da possibilidade de fazer feedback mesmo em cima de trabalhos que não são... A questão da originalidade não é a preocupação maior. Então, você pode usar a ferramenta para dar feedback para o aluno, mesmo que você não esteja usando para fazer verificar a originalidade. Tem mais perguntas? O pessoal desse lado, no fim, eu fiquei para lá, alguém tem uma pergunta para aqui? Tudo bem? Tá bom. Legal, então, eu só queria fazer um convite para vocês, depois, quando vocês estiverem no computador de vocês, né, fazer um exercício que daqui uma semana mais ou menos, a gente vai pegar a lista de presença de hoje, vai enviar um e-mail convidando vocês para participarem de uma sessão online com a Sara, que alguns de vocês viram aqui no começo. Ela vai convidar vocês para uma sessão online para tirar dúvidas, tá? Então eu sei que a gente falando aqui assim, se não está na mão na massa ali, muita coisa vai esquecer. Então, queria convidar para fazer esses exercícios aqui. Criar uma aula com pelo menos um estudante, que pode ser você mesmo. Adicionar um trabalho sem repositório. Então lembra que eu mostrei como faz para manter o documento armazenado no repositório ou não. Então, adicionar um trabalho sem repositório. Fazer uma entrega como estudante, então você pode mudar o perfil e fazer aquela entrega, do mesmo jeito que eu expliquei aqui, e ver os resultados do relatório. Vão surgir dúvidas, certamente, e talvez, né, se tiver um pouco mais de tempo, pode até navegar um pouco mais para coletar outras dúvidas, né, e a Sara vocês vão receber um e-mail da Sara Monteiro, ela vai convidar vocês para participar de uma sessão online, para vocês tirarem suas dúvidas, as dúvidas que surgirem nesse processo, tá? Ela vai enviar um link, não se preocupa com esse link aqui, você não precisa anotar agora. Ela vai enviar por e-mail, né, para que vocês, clicando nele, vocês vão acessar um ambiente, né, e a Sara vai estar lá para dar esse apoio para vocês. Até o final da semana a gente manda esse convite, a Sara manda esse convite, enfim, acho que seria super importante, interessante que vocês pudessem gastar um tempinho fazendo navegando um pouquinho na plataforma, fazendo essas etapas aqui, para depois poder tirar as dúvidas na semana que vem. Tudo bem? Ok, então acho que se não tiver mais nenhuma dúvida, então acho que é isso por hoje. Então muito obrigado para todos e um bom dia de trabalho para vocês e espero que vocês gostem bastante e aproveitem bastante a plataforma que a USP está disponibilizando para todos. Obrigado.